O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. É um grande prazer estar conversando hoje com vocês sobre esse tema que eu sei que é muito desgastante falar sobre. Não é um tema simples, longe de ser um tema simples. E, principalmente, é muito difícil dizer a vocês que dúvidas serão eminentemente sanadas, porque, inclusive, o próprio governo já se encontra com N situações de dúvidas a serem implementadas. Mas eu vou tentar, pelo menos de uma forma, em um bate-papo com vocês, esclarecer alguns pontos que eu vejo importantes dentro do setor imobiliário e, consequentemente, o que vai impactar diretamente o exercício da própria atividade de vocês, sejam através das próprias imobiliárias, seja através da corretagem, seja através de toda a cadeia que envolve, desde eventual incorporação até chegarmos à venda ao consumidor final. Então, o que isso impacta diretamente a gente? Então, eu não preciso dizer a vocês que o Instituto da Reforma Tributária já se fala desde que a Constituição de 88 foi promulgada. Desde que a Constituição entrou em vigor, em 5 de outubro de 88, já se fala em reforma. A diferença é, ao longo do tempo, a situação ela foi se agravando. Por qual motivo? Ponto 1. Nós temos o que se denomina dentro do país uma tributação regressiva. Para nós entendermos, em sumas palavras, o que vem a ser isso. A tributação regressiva significa que aquele que tem menor condição econômica acaba sendo mais tributado do que aquele que não tem, aquele que tem condição econômica. Então, por exemplo, como a nossa maior carga tributária, por incrível que pareça, seja sobre consumo, produção e contratação de pessoal, tudo isso é repassado no preço final para o consumidor. Tudo que é produzido, tudo que é consumido e, consequentemente, toda e qualquer contratação formal que existe. E se eu aumento a carga tributária, por exemplo, para um saco de arroz, isso vai impactar tanto aquele que tem maior condição econômica quanto tem menos. Então, por isso que nós chamamos a nossa tributação de uma tributação regressiva. E o Brasil, eu acho que vocês têm acompanhado isso na mídia, ele já tem flertado há um bom tempo em fazer parte da OCDE, da Organização e Cooperação dos Países em Desenvolvimento Econômico. Só que para que o nosso país faça parte da OCDE, ele tem que atender algumas exigências. E dentre estas exigências, nós temos exigências fiscais. Por exemplo, os países que compõem a OCDE, eles analisam quanto que se gasta em tempo de burocracia. Então, por exemplo, o quanto que eu tenho de burocracia em tempo, em horas por ano, para atender os objetivos do pagamento de tributo. Não estou falando nem do pagamento, eu estou falando da burocracia administrativa. Quanto tempo se gasta administrativamente para chegar no resultado? Os países da OCDE, a média são 230 horas por ano. O Brasil gasta em torno de 1.900 horas ano. Então isso faz o quê? Você tem que ter um negócio onde, a depender da tua atividade econômica, você tem que ter um contador interno, um contador externo. Você tem que ter um jurídico interno, um jurídico externo. Você tem que ter uma auditoria interna, uma auditoria externa. E mesmo com tudo isso, dá erro.
Então é óbvio que esse custo ele é repassado no preço final. A partir do momento que para o meu negócio andar, eu tenho que ter mais contratação de pessoal, eu tenho que ter mais mão de obra qualificada, isso é embutido no preço. Isso é para qualquer espécie de atividade. E o que é que se pensa a respeito da reforma? Então, entendeu por bem o legislador fazer o seguinte, olha, vamos buscar uma reforma tributária sobre consumo. Primeira mística. Não se trata de reforma tributária sobre consumo. Por que não? Porque ela é uma nova forma de se fazer negócio no Brasil. Não é o fato da simples mudança tributária. É um novo modelo, é um novo mecanismo de se fazer negócio no país. E várias coisas culminaram para que isso chegasse lá. Então hoje, quando nós falamos acerca do Instituto da Reforma, uma das coisas que a própria legislação, que é a Emenda Constitucional 132 de 2023, de dezembro de 2023, fez foi o seguinte: vamos pegar os principais tributos incidentes sobre o consumo. Quais são eles? PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Nós vamos pegar esses 5 tributos e vamos unificá-los no que se chama de IVA dual. O que é IVA? Imposto sobre valor agregado ou adicionado. O que isso significa? Eu pago a tributação sobre aquilo que definitivamente eu agregar de valor. Se não houve agregação de valor, não tem pagamento do tributo. Esse modelo é um modelo adotado em mais de 170 países. Perfeito. Veja o que acontece na prática. O governo federal, então, pela Emenda Constitucional 132, que foi uma junção de duas PECs, duas propostas de emenda constitucional, a PEC 45 e a PEC 110. Juntaram essas duas propostas de emenda e saiu a Emenda Constitucional 132. Primeira coisa que ela fez: vamos pegar PIS e COFINS, que vocês sabem que são duas contribuições sociais que incidem sobre pessoa jurídica, sobre receita e faturamento. Então, tudo que uma pessoa jurídica obtém sobre receita e faturamento, você tem a incidência dessas duas contribuições sociais, PIS e COFINS. O que é que a emenda fez? Junta essas duas. Cria-se a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Essa contribuição, uma contribuição de competência federal, continua sendo de competência federal, e quem fará toda a administração, a arrecadação e fiscalização, da mesma forma que se faz com PIS e COFINS, continua sendo a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Essa contribuição é em âmbito nacional. Muito bem. Aí, essa implementação da CBS, por óbvio, nós vamos verificar que ela vai impactar de maneira direta no setor. Porque, afinal de contas, se você é detentor de uma pessoa jurídica, e nesse caso tem os cálculos acerca destas contribuições, haverá a implementação da CBS e ela será aplicada. E além da CBS, o que o governo entendeu? Vamos pegar o ICMS, que é de competência estadual, e o ISS, que é de competência dos municípios, vamos unificá-lo e vamos criar o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Tá. Quem é que vai fiscalizar o IBS? Um comitê gestor, que, segundo a Constituição Federal estabelece, no artigo 156, na letra B e no parágrafo 1º,
esse comitê gestor é uma entidade pública em âmbito nacional, que terá no seu Conselho Superior 54 membros, 27 representando os estados e 27 representando os municípios. Os 27 que representam os estados, a gente já sabe quem vai ser. São os secretários de Fazenda de cada um dos estados. Agora, se nós pegarmos os municípios, a Constituição Federal diz o seguinte: dos 27 membros que compõem o Conselho Superior, desses 27 membros, 14 serão membros eleitos entre os municípios mediante voto unitário e 13 serão separados para os municípios detentores de maior densidade populacional e maior renda. Perfeito. Vejam vocês o seguinte: nós vamos então, a partir de janeiro de 2026, a partir do ano que vem, começar essa implementação. E aí começam as grandes discussões. Por quê? Primeiro, esse regime unificado, a primeira coisa que ele vai trazer, segundo a determinação legal, é permitir que durante toda a cadeia produtiva até chegar ao consumo final, tudo aquilo que for pago nas operações anteriores se compensem com as operações subsequentes. É aquele regime de débito e de crédito. Tá. Como que você vai ter ciência se você tem alguma espécie de débito ou crédito? De acordo com o entendimento esposado pelo governo federal, isso vai ser feito de maneira automática, como se fosse um extrato bancário. Só que vejam que interessante, essa não cumulatividade plena que eles colocam só será possível se sempre tiver o pagamento na operação anterior. Se a operação anterior deixar de pagar, a operação subsequente não vai ter direito de crédito. Ou seja, eu preciso ter uma governança fiscal perfeita. Não basta o fato de ter o pagamento propriamente dito. Você deve cumprir todas as exigências administrativas. Vamos lá. Aí, eu vou indicar apenas, depois eu vou me aprofundar em cada um dos itens, eu vou indicar apenas 2 pontos para o setor imobiliário que serão de fundamental importância. Primeiro, a questão que envolve a adaptação na formação de preço. Esse é o primeiro ponto. Porque agora não basta você fazer o cálculo da forma que normalmente é feito. Você vai ter que fazer planejamentos. E eu sei que grande parte de vocês acaba sendo inscrito num regime denominado de Simples Nacional. Certo? Muito bem. O que é o Simples Nacional? Por mais que muitos tratem o Simples Nacional como regime de apuração, Simples não foi criado para ser regime de apuração. O Simples foi criado como um benefício fiscal aplicável ao microempresário e ao empresário de pequeno porte.
O que o Simples faz é cumprir um mandamento previsto na Constituição. A Constituição Federal estabelece no artigo 170, no inciso 9, que dentro dos princípios que regem a ordem econômica e social, o Estado deve preservar, quando eu digo Estado, a administração pública deve preservar um tratamento favorecido para a média e pequena empresa. Por quê? Para que possa ter direito a fazer a mantença de uma livre concorrência. Eu não posso tratar da mesma forma a Gafisa do que um simples construtor. Isso vai ter, por óbvio, um peso concorrencial. Então, por esse motivo, olha, para aquele que se considera como micro e pequeno empresário, ou médio e pequena empresa, vai se ter um tratamento favorecido. Só em matéria tributária? Não. A Constituição, no artigo 179, diz: eu tenho que ter, por todos os entes federativos, União, Estado, DF e municípios, eles devem prever um tratamento simplificado e favorecido para a pequena e média empresa no que tange às suas obrigações tributárias, previdenciárias, administrativas e creditícias. Perfeito. Por mais que você ache que Simples Nacional, da forma que ele está, ele é recente, a primeira norma que nós tivemos do Simples foi de 96. A Lei 9317 de 96. A diferença era, quando essa lei foi criada, o que se buscava era uma unificação de tributos federais, imposto de renda da pessoa jurídica, COFINS, PIS, contribuição sobre lucro líquido, a contribuição previdenciária patronal, uma parte do IPI, outra parte do imposto de importação, e aí, no caso do ICMS e do ISS, se os estados tivessem interesse, eles fariam um convênio com a União para inclusão. A mesma coisa os municípios. Se os municípios tivessem interesse, eles iriam então firmar um convênio com a União para inclusão. Da forma que o Simples foi inicialmente concebido, ele não gerou grande atrativo. Não teve grande adesão. Aí nós tivemos uma modificação em 99, que também não gerou grande efeito. Até que nós tivemos o advento da Emenda Constitucional 42 no ano de 2003. E aí, o que é que o legislador fez? Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, já que não está tendo grande adesão, nós vamos obrigatoriamente incluir o ICMS e o ISS sem ouvir Estado e sem ouvir município. Nós vamos incluir obrigatoriamente, ponto. E aí surge a Lei Complementar 123 de 2006, que é o Simples Nacional que agora eu e você estamos acostumados a ver. Então observem vocês o seguinte, não se trata de uma norma nova e nem de um modelo novo. A diferença é, a forma que o Estatuto foi colocado agora, foi colocado dessa maneira como forma de impingir aos estados e aos municípios que o ICMS fizesse parte e o ISS também. Só que aí, o que acontece na prática e vocês vão entender isso? Aqueles que não se enquadravam como micro e pequenas empresas ou pequenas e médias empresas, uma vez que a carga tributária dos regimes de apuração, quando eu falo regime de apuração, só existem dois. Ou é lucro real, ou é lucro presumido. Se você não cumpre nem com um e nem com o outro, existe o lucro arbitrado. Mas regime de apuração são dois. Ou é real ou é presumido, não tem outro. O que é que o pessoal começou a fazer?
cara, eu não tenho condição de ter uma carga tributária da forma que ela é aplicada. A carga tributária, ela beira 35%, 36%. Eu não vou conseguir pagar isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou segregar faturamento. Então, se o meu faturamento é o faturamento de 10 milhões, o que eu pego? Eu coloco lá 3 CNPJs. Pego esses 3 CNPJs, coloco em nome um da mãe, outro do cachorro, outro meu. E a partir daí, segregando esse faturamento, eu inscrevo todos eles no Simples Nacional. Então, com o passar do tempo, o que nós começamos a ter? Um desvio de finalidade da norma. Quem verdadeiramente é microempresário, empresário de pequeno porte, tão somente não consegue atender essas exigências. Por quê? Porque se eu realmente sou pequeno, eu vou continuar tendo o mesmo problema concorrencial com outro, que segregou faturamento sob a ótica de uma ideia de que se está fazendo planejamento tributário. Já anotem algo para que vocês informem os respectivos colegas que são contadores e outros que são da área jurídica. Há 2 semanas atrás, o Conselho Gestor do Simples Nacional editou uma nova resolução. A Resolução 183. Resolução 183 de 2025. O que essa resolução fez? Se a pessoa quiser proliferar CNPJs e fazer inscrições no Simples Nacional, e eu conseguir identificar que se trata da mesma atividade, da mesma fonte que fez uma segregação de faturamento, a norma diz que será conferida uma unificação para fins de determinação de formação de grupo econômico de fato. Você fala, tá, o que essa bênção vai acarretar? Em sendo grupo econômico de fato, a Receita Federal vai desconstituir os últimos 5 anos, vai aplicar um lucro arbitrado e em cada ano vai aplicar multas que variam de 75% a 225% do lucro arbitrado. E automaticamente fará uma representação fiscal para fins penais, ou seja, para apurar a prática de crime tributário. Isso está sendo feito em consonância com a reforma já. Porque, por incrível que pareça, eu fico pasmo em observar como a reforma tributária que já existe, ninguém está criando, ela já aconteceu, como ela é desconhecida de mais de 95% da atividade empresária e mais de 95%, inclusive, do próprio poder público. Tanto de uma quanto de outra. Aí eu coloco o seguinte para vocês, queridos, tá. O que é que vai, então, acontecer? Veio a reforma e falou assim, ó, bonitinhos, vocês vão ter um regime de transição. Esse regime de transição será um regime de transição que vai, a partir do ano que vem, 2026 até 2032. De que maneira? 2026 já começa o cálculo sobre a CBS, a contribuição de bens e serviços. Então você já tem uma série de exigências fiscais a serem cumpridas com relação a essa contribuição. Só que, pasme, você, a partir de hoje, terá que ter 2 contabilidades paralelas. Uma contabilidade para os tributos que já existem até então
e uma outra contabilidade relativa às mudanças do regime de transição. Porque nós teremos uma sobreposição normativa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou entrar isso um pouco mais à frente, mas já adiantando para vocês. Nós demoramos muito tempo a ser discutido na Suprema Corte se locação de bens móveis teria ou não teria incidência de ISS. Veio a súmula vinculante número 31, o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: é inconstitucional a exigência de ISS sobre locação de bens móveis. Maravilha. Quanto tempo o Supremo Tribunal Federal demorou para determinar o que era a circulação de mercadorias para fins de incidência de ICMS? Pasmem, 23 anos. Se demorou 23 anos a discussão na Suprema Corte para dizer o seguinte: olha, para fins de ICMS, circulação de mercadoria é isso aqui. Vem uma nova lei agora, a Lei Complementar 214, de janeiro de 2025. Essa norma é que está regulamentando CBS, IBS e o denominado imposto seletivo, que eu vou tratar um pouco mais à frente. Essa norma tem 544 artigos e 23 anexos para unificar 2 tributos e para criar um novo. Então seria ridículo da minha parte dizer a vocês que eu vou conseguir numa palestra falar a respeito dos impactos de 544 dispositivos que podem ensejar as questões da reforma. Se nem o próprio governo federal ainda chegou num consenso do que deve ser mantido na base de cálculo ou não. Pasmem, queridos, a norma acabou de ser editada, certo? Ela foi editada em janeiro desse ano. Vocês sabem quantas propostas tem de mudança na lei, no Congresso? 13. Formais. Publicadas. 13 propostas de alteração. A norma sequer foi implementada. Já tem 13 alterações legislativas. E aí vem a questão. A partir de 2027, acaba PIS e COFINS. Aí fica só CBS, a contribuição de bens e serviços. Que você vai verificar que tem o mesmo fato gerador, a mesma base de incidência que a IBS. É a mesma coisa as duas. A diferença vai ser para onde vai o dinheiro. Parte do valor da CBS, o valor da CBS vai para a União, IBS vai para o comitê gestor, e esse comitê gestor do IBS é que vai repartir para estados e municípios. É uma entidade que passará pelas mãos dela todos os anos R$1,5 trilhão de reais. De responsabilidade de 54 pessoas. R$1,5 trilhão e quem decide para onde vai, como vai e de que maneira é distribuído são 54 pessoas. Vamos lá. 2029 começa a ter a queda gradual tanto do ICMS quanto do ISS. Então você percebe, até 2029, vocês têm que observar normalmente o ICMS e o ISS que já existem. Não vai mudar nada. A diferença vai ser, você vai ter que acumular mais a questão da CBS, da contribuição de bens e serviços, e mais a questão do IBS, que começa a ser implementado definitivamente em 2029. E aí termina a benção toda em 2032, final de 32.
com a extinção definitiva. Você fala, Caio, beleza, extinção definitiva. Quer dizer, então, que o fisco não vai mais olhar para isso? Não, não é isso. Quanto tempo o fisco tem para rever aquilo que foi lançado? Certo? Se são 5 anos, se você verificou que a extinção se deu em 2032, você pode ter absoluta certeza que isso aqui ainda pode ser revisto até 2037. Tranquilo. Até 2037. Esse é o regime de transição. Transição. Vocês terão que ter 2 contabilidades. Ah, Caio, não precisa. O meu amigo contador dá conta. Pergunte a ele o que ele está sabendo sobre a reforma. Pergunte. Eu posso falar com propriedade de causa, porque eu fui ministrar um curso, uma palestra para o CFC, para o Conselho Federal de Contabilidade, onde o pessoal está em total pânico. Por quê? Porque a primeira coisa que essa reforma, prezados, vai fazer é, primeiro, essa questão que envolve a não cumulatividade plena, ela é maravilhosa para quem? Para quem faz parte da cadeia produtiva. Porque eu não falei até agora, vocês perceberam, sobre qual é o valor da alíquota. Porque vai ser uma alíquota unificada, uma alíquota uniforme para o Brasil inteiro. O que se espera para esse valor de alíquota? Vai ficar entre 27% a 29%. IBS e CBS só, de 27% a 29%. Então significa o seguinte, pensem vocês na condição de prestadores de serviço, certo? O que se é tributado como prestador de serviço? ISS. Da sua receita e faturamento você tem o quê? PIS e COFINS. E a depender do regime que você adota, você tem lá a apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro, certo? Muito bem. Você concorda que o ISS agora faz parte do chamado IBS, perfeito? A alíquota dos municípios não varia entre 2% a 5% de ISS? De plano vai para 27%. E aí ele fala assim, não, mas fica tranquilo, por quê? Porque você vai poder abater crédito. Eu pergunto a vocês o seguinte, qual é o crédito que pode ser abatido pelo setor de serviço? Você tem um prestador de serviço, você tem um tomador de serviço. Que crédito você tem? Você não tem crédito. Você não tem crédito. Nem vocês, nem eu. Quem é prestador de serviço vai conseguir tomar crédito. Eu posso tomar crédito em folha? Não. E aí vem uma questão interessante. Mas vamos imaginar que você consiga, dentro da norma, entender que você tenha direito de crédito. Maravilha. Quem aqui está no Simples Nacional? Pode levantar a mão, só para entender. Galera que está no Simples, você não pode gerar crédito e nem tomar crédito. Porque, como eu disse para vocês, Simples Nacional é um benefício fiscal, não é regime de apuração. Então, quem está no Simples Nacional, ele vai ter que fazer uma seguinte opção. Ou ele terá que optar por incluir o IBS e CBS por dentro, e se ele calcular por dentro, ele não gera direito de crédito, e também não toma crédito nenhum, ou ele vai calcular o IBS e CBS por fora. Então ele vai manter os tributos em tese federais incluídos, e o IBS e CBS por fora. Observem que vocês terão que fazer cálculos todos os meses.
Não é falar assim, não, a gente pode optar por um regime de apuração a cada ano. Você não está entendendo. Não se trata de analisar regime de apuração a cada ano. Essa questão mesmo que envolve o Simples Nacional, se vai calcular IBS, CBS por dentro ou por fora, sabe o que é que o governo federal estabeleceu? Você vai ter a possibilidade de fazer esse requerimento a cada 6 meses. É semestral agora. Você fala, Caio, mas para mim não faz diferença. Não, então vou te dizer o seguinte. Vamos imaginar que você trabalhe com uma determinada construtora, com uma determinada incorporadora, que ela está no lucro real. E para ela é muito significativo, que se impacta na margem dela, é muito significativo que aqueles que forneçam bens ou forneçam serviços para ela gerem crédito, para que ela possa deduzir, para que ela possa aumentar a sua margem. Se você não tem crédito para gerar, ela vai começar a analisar com quem ela está fazendo o negócio. Se vai valer a pena manter, ou senão ela fala o seguinte, você não tem crédito? Ou eu não tenho crédito, estou no cimentão. Já que você não tem crédito, eu quero que você diminua o seu preço. Então, algo que muitos acabavam não colocando, que é algo fundamental chamado precificação. Hoje, a precificação é uma exigência de observância obrigatória com mapeamento de risco. Veja que o próprio negócio, ele se autofiscaliza. Eu vou explicar para vocês o porquê. Se eu tenho uma construtora e eu dependo de créditos para poder abater o meu IBS e CBS, eu vou querer saber se você pagou ou não. Se você realmente lançou, porque aquele que tiver lançado de forma equivocada, aquele que tiver sem governança fiscal, ele não gera crédito, o outro da cadeia não se aproveita e ainda tem uma questão um pouquinho pior, ele será autuado. E não pensem vocês que essa autuação será, chega o fiscal, o nome dele? Carlos. Chega o fiscal no cargo e fala, Carlos, eu quero saber, não existe fiscal mais humano, pessoa física. A fiscalização ela é feita por inteligência artificial, preditiva, generativa e regenerativa. Os auditores vão parametrizar algoritmos. Ou você se enquadra formalmente, ou você sai do mercado. Vocês sabem, por exemplo, que o Brasil é signatário do DREX. Para quem não sabe o que é DREX, eu vou te explicar. A ideia é a inexistência de dinheiro físico até 2035. Não se tem mais dinheiro físico. Toda a movimentação ela será feita de maneira digital e rastreável. Toda a movimentação. Não pensem vocês que quando alguém for pagar, por exemplo, para você, alguma prestação de serviço, vai vir para você uma nota fiscal, uma guia para pagamento de tributo. Não, querido. Isso é feito automaticamente através de um sistema previsto no artigo 31, 32, 33 da Lei Complementar 214 de 2025, que é o Split Payment. O que significa isso? Obrigatoriamente, os meios de pagamento até o ano que vem, os meios de pagamento, então, instituições financeiras, fintechs, bancos digitais, não importa o tipo de atividade financeira que trabalha com crédito, os meios de pagamento de PIX, obrigatoriamente eles têm que se adequar à nova sistemática do governo federal. Em que sentido?
Vamos imaginar que a pessoa, então, você emitiu nota para a pessoa te pagar, certo? A pessoa fez um pagamento com Pix ou fez um pagamento de cartão de débito ou crédito, pouco importa. Quando se faz o pagamento, o próprio sistema vai separar o que pertence à União, o que pertence ao Estado e aos municípios e o que fica com o empresário, o prestador de serviço. É automático. Ou seja, dificilmente vai ter inadimplência, concorda? Porque o que vai acontecer? Ou você emite nota e, consequentemente, se você não emitir, você será autuado, é uma nota fiscal unificada, uma nota fiscal de serviços que é unificada. Se você assim não o fizer, além de você ser autuado, se alguém precisar de crédito, não vai ter, então você começa a perder o quê? Clientes, credibilidade, você não tem governança e automaticamente o mercado começa a te excluir. Veja, isso aqui é maravilhoso, né? Puta, vai ter utilização, que eu falo, maravilhoso para a indústria, maravilhoso para o comércio varejista, não tão maravilhoso assim para o serviço. Porque serviço não tem crédito amplo para poder tomar. Eu e vocês não poderemos utilizar o que nós pagamos, por exemplo, com folha de pessoal, eu não posso abater para me gerar crédito. Pouco tem crédito no setor de serviço. Só que aqueles que fazem negócio com vocês têm crédito e querem tomar crédito de vocês. Então você vai ter que analisar o seguinte: mapear quem são os teus clientes. Mapear quem são os teus fornecedores. Analisar qual é o regime de apuração que eles estão. E a partir daí colocar no mapeamento de risco o que é que você deve fazer para fins de melhor adequação ao pagamento dos tributos. Veja, além dessa questão, travou. Agora foi. Além dessa questão, veja, nós temos, por óbvio, um problema sério com a arrecadação dos municípios. Por quê? A reforma tributária, só para que vocês entendam, a lógica de cobrança hoje funciona como? Eu tributo onde a riqueza é produzida, certo? A tributação é na origem. A lógica da reforma tributária é deslocar para o destino. Pouco importa onde a riqueza é produzida. Eu quero saber onde está a minha base de consumo. Ela é deslocada para o destino. Obrigado, querida. Com isso, eu pergunto a vocês, tá? Enquanto se discutia se locação gerava incidência ou não, agora a lei ela é clara. Aquela divisão, queridos, que a Constituição colocou, olha, a União pode criar impostos sobre impostos, o Estado, e vai definindo o que é. O artigo 4º da Lei Complementar 214 fala assim, ó, IBS, CBS incide em operações onerosas com bens e serviços. Operações onerosas. Eu não tenho mais prestação de serviço, circulação de mercadoria, pouco importa, são operações. Quais operações? Todas. E a norma ainda diz o seguinte, veja que bonitinho. A norma define o que são os bens, direitos, inclusive bens digitais e serviços digitais. E ela diz o seguinte, o que não for considerado bem é serviço. Ou seja, incide sobre tudo.
Absolutamente tudo. E aí, vejam vocês. Vamos pensar um pouquinho agora na questão de construção civil. Veja só. Primeiro, óbvio que ao criar IBS e CBS, a alíquota da construção civil vai ser maior, superior que a carga atual. Vai ser superior. Isso vai fazer o quê? Eu tenho um aumento do custo final da obra. Certo? Vai aumentar o custo final da obra. Outra, as empresas, uma vez que isso vai aumentar o custo final, o que é que elas têm que se preocupar? Como eu torno o meu negócio mais competitivo. Como é que eu faço isso? Esse é o primeiro ponto. E eu sou muito sincero com vocês, queridos. Eu estou fazendo com vocês um en passant. Os principais pontos. Eu posso falar com certa propriedade de causa, porque eu atuo no Congresso Nacional com a reforma. Faz tempo. Então, eu conheço os meandres do funcionamento da coisa. E eu fico embasbacado hoje do nível de desconhecimento e, consequentemente, como o governo não está preocupado com isso. Logicamente, é uma preocupação seletiva, você sabe disso. Nesse ponto, olha que bonitinho. Vai ter que reorganizar a cadeia de fornecimento. Por quê? Porque é fato. Se você me gera crédito, você é interessante para mim. Se não me gera crédito, você vai ficar na linha B. Você não tem tanto interesse assim para mim. Aí o que acontece? Vai ter que ter estratégia, as empresas, para saber o seguinte: aqui, como é que eu posso me colocar no mercado com a finalidade de ser relevante? Como é que eu demonstro para aqueles com quem eu atuo, incorporadoras, as próprias imobiliárias, os próprios loteamentos, o que é que eu tenho de diferença no mercado que eu possa demonstrar valor? Uma coisa que muitos de vocês sabem que não é feito nesse setor, e nem grande parte do setor, é diferenciar preço de valor. Hoje, muitos brigam por preço. Não conseguem apresentar valor. E eu vou passar para vocês onde a percepção de valor estará com aqueles que vão atuar diretamente com vocês. Vejam, isso aqui vai ser fundamental. Hoje, grande parte de vocês tem aquele contrato que muitas vezes é utilizado até como forma de contrato de adesão. O contrato é aquele lá mesmo, troca o nome das partes, muda o valor e está tudo certo. Esquece. Toda a sua base de contratos tem que mudar. Vai ter que ter uma revisão jurídica. Se for contrato de empreitada, se for contrato de administração, por quê? Porque eu tenho que analisar as alíquotas. Se os contratos for de médio e longo prazo, você tem que fazer cláusula de reajuste. Se você analisar toda essa questão contratual, você tem que fazer agora. Veja uma coisa que até então era, para muitos, perfumaria. Hoje, na condição de professor, na condição de tributarista, na condição de diretor jurídico, eu falo para vocês o seguinte: eu não consigo mais enxergar hoje no Brasil negócios feitos no setor empresarial, no setor privado e no setor público sem uma consultoria tributária permanente.
É impossível. Principalmente no regime de transição. Essa vai ser uma grande diferença entre aqueles que vão conseguir apresentar percepção de valor e aqueles que vão ficar brigando no mercado por preço. Isso vai ser fundamental. Então vejam vocês, compra e venda. Olha, a pessoa foi lá buscar, maravilha. Todos os serviços que são vinculados à compra e venda terá que ter uma observância e uma precificação dentro da margem. Por quê? Porque eu tenho serviço de assessoria, eu tenho corretagem, eu tenho documentação. Tudo isso vai ter estrutura tributária alterada. Então, uma coisa que você vai ter que analisar é observar formação de preço. Você já precisa dizer, mas é trabalho para dar com pau. É. Por isso que você não vai conseguir fazer sozinho. Nem você e nem o profissional de contabilidade. Porque eu não estou falando aqui para vocês, só estou falando da lei. Observem vocês que vão ter N regulamentos vindos do comitê gestor o ano que vem. Porque é o comitê gestor do IBS que vai estabelecer as normas regulamentadoras, vai ser o comitê gestor que vai fiscalizar, vai ser o comitê gestor que vai arrecadar, vai ser o comitê gestor que vai escrever endividativa, vai ser o comitê gestor que vai executar e vai ser o comitê gestor que vai cuidar do processo, tanto administrativo quanto judicial. A quantidade de normas que vão sair, você veja que eu tenho que ter especialistas na reforma tributária para cada um dos setores. Porque além de tudo isso que eu estou passando para vocês, foram criados ao longo da lei vários regimes específicos e diferenciados. Então eu tenho no meio da reforma regime específico para combustível, regime específico para transporte, regime específico para turismo, bares e restaurantes, um regime específico para o setor imobiliário, um regime específico para a sociedade anônima de futebol. Nós temos uma série de regimes específicos. Então, a depender para quem você realiza o trabalho de intermediação, para qual é o tipo de atividade que é feita, você tem uma adequação diferente. Tá, nesse caso, o que eu vejo, de um lado, depois que me chamam de cavaleiro do apocalipse, porque geralmente é assim que me chamam, o cara fala assim, eu vou na palestra sua, eu saio triste. Eu falo assim, mas não é para fazer isso. Por quê? Porque eu estou trazendo para vocês o que é a realidade da coisa, sem ficar passando pano nas coisas. Porque as pessoas falam, mas você não é otimista? Eu não sou nem otimista e nem pessimista, eu sou realista. Como estudioso da reforma, aquele que fez parte, alguma parte lá da reforma, eu estou sendo realista com vocês. A realidade é, você vai ter oportunidade? Vai. Essa oportunidade faz com que você apresente ao teu cliente uma nova percepção de valor através de um diferencial competitivo. Por quê? Porque agora ele quer saber quais são os riscos. Você vai ter que deixar de ser corretor e passar a ser um consultor de negócios imobiliários. Não é mais um corretor. É um consultor estratégico de negócios imobiliários. Não adianta você apresentar para o teu cliente problemas. Você pode apontar a existência deles,
mas já traga pelo menos 2 ou 3 soluções. Um plano A, um plano B e um plano C. E para que você faça isso, você tem que trabalhar em conjunto com pessoas dotadas desse tipo de especialidade. Não há como ser diferente. Você consegue com isso não só apresentar valor agregado, mas mostrar que você está antenado com as mudanças que vão acontecer durante todo o período de transição. Veja, no que diz respeito às locações, antes você não tinha problemas de analisar a tributação da locação. Você passava para o cliente no máximo o quê? Meu filho, o condomínio é esse, o IPTU é esse aqui, você tem essas taxas, eventualmente numa compra e venda você tem valor de TBI, a depender do imóvel que você está comprando e da relação, você tem o ITCMD, se for uma doação, eventualmente se for uma sucessão decorrente de morte, maravilha, era uma coisa que todo mundo já estava acostumado, agora não. Agora você tem que apresentar o que? Olha, eu tenho todos os serviços acessórios que são relacionados à locação. E todos esses serviços acessórios, eles podem ser utilizados para fins de geração de crédito e tomada de crédito. Eles podem ser utilizados de forma a gozar de governança fiscal, porque a única coisa que o teu cliente não vai querer é o quê? Problema. Se você realiza venda de bens imóveis, sejam estes bens imóveis construídos, terrenos, pouco importa. Uma das coisas que a ponta vai exigir é: eu quero fazer a aquisição, só que eu não quero ter dor de cabeça posterior e principalmente com o fisco. Então, cabe a você demonstrar ao seu cliente um mapeamento de riscos possíveis, prováveis e remotos. Ele vai querer saber. Pode não estar preocupado ainda, porque a reforma, da forma que ela está, ainda é uma ilustre desconhecida. Até o ano que vem. O ano que vem vocês vão começar a ver as correrias. E aí veja, além da gente ter tributação com a locação, então todos os serviços acessórios, a administração e intermediação vão estar sujeitos a IBS e IBS. Todos. Então, nesse caso, você vai ter que recalcular preço, você vai ter que analisar as margens, você vai ter que apresentar a viabilidade financeira dos contratos. Porque você não tem contratos somente instantâneos. Você tem contratos que são contratos de médio prazo e longo prazo. Como é que você precifica isso? Nesse tipo de atividade? Se nós analisarmos os impactos na corretagem, corretagem de imóveis vai ser afetado? Óbvio. Por quê? Porque tem um IVA cheio. E nesse caso, óbvio que taxas e comissões vão sofrer significativos ajustes, porque você vai ter que utilizar isso como forma de margem para a precificação. Então você vai ter que ter uma estrutura de preço para se adequar ao sistema mediante simulações. Lembra vocês, não pense que a fiscalização chegará como você pensava há 20 anos. Ai, vai vir um fiscal. Não existe mais isso. Isso é feito por inteligência artificial. E a inteligência artificial preditiva, queridos, funciona da seguinte forma. Vou aqui dar um exemplo para vocês.
Vamos imaginar que o Pedro, dentro do trabalho que ele desenvolve, dentro daquilo que ele declara para a Receita Federal, ele declara um valor X, em que a Receita Federal sempre coloca pontos percentuais a mais ou menos, para deixar aquela situação parabólica. Pode ser que tenha maior valor, menor valor, isso ele vai analisar. Vamos imaginar que num determinado mês, Pedro realiza uma excelente venda. E o preço dele faz isso aqui para o sistema. Fora da margem. O que é que o sistema automaticamente vai fazer? Ele acende um alerta na parametrização e nesse alerta, independentemente se ele está no prazo para declarar isso ou não, automaticamente o sistema mandará uma informação para o domicílio eletrônico do contribuinte, domicílio eletrônico do Pedro, dizendo: você teve uma movimentação atípica. Justifique-a. Você fala: tá, mas eu estou no meu prazo. Então, não importa. Você teve algo que é atípico dentro do seu movimento financeiro. Eu quero saber o que é. Sigilo? Qual é o nome da senhora? Dona Elona, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Se a Receita Federal hoje quiser tirar uma foto da senhora no celular que a senhora tem em mãos, ela faz. Ela tem tecnologia para isso. Sigilo bancário já foi discutido lá atrás, quando do advento da Lei Complementar 105, em 2001, o artigo 6º dessa lei, quando ela vinha dizendo o seguinte, que o fisco poderia ter acesso aos dados bancários e fiscais sem necessidade de autorização judicial, desde que os dados ficassem de posse da administração pública. O Supremo já julgou isso em 2006. E ele falou o seguinte: não existe sigilo no cruzamento de dados para a Receita Federal. No exercício da administração tributária não existe sigilo. Ele é feito automaticamente. Essa resolução que eu passei para vocês, a 183, leiam a resolução. Se interem do que ela está falando. Porque hoje, o fisco ele faz uma análise do seu CPF, do seu CNPJ e o cruzamento de dados, inclusive de redes sociais. Nós temos um andar na Receita Federal do Brasil, em Brasília, um andar que só tem ali pessoas embancadas, que você, ao ver, você fala assim: esse povo não está trabalhando, não é possível. Só rede social aberta. É um cruzamento de dados com redes sociais. A pessoa declara que ela é praticamente um morador em situação de rua para a Receita. Aí na rede social ela coloca: partiu Dubai, hashtag. O fisco olha e fala: engraçado. Ou é pródigo, ou é mentirosinho. Então eu vou dar um prazo para que ela se explique. O que está acontecendo? Compra um carro, posta na rede social. Você vai ver a Secretaria da Receita Federal do Brasil começar assim: Secretaria da Receita Federal está te seguindo. Faz o teste. Vocês acham que os influencers que estão aí caindo foi por quê? Ai, a Polícia Federal executa. Quem dá todo o lastro de operação é a Receita Federal e o COAF. Não tem mais mágica. Tem aqueles que gostam de vender mágica na área tributária para vocês. Cuidados com mágicos. Cuidado com os mágicos de plantão. Hoje você tem um monte de especialista influencer. Estudou na vida? Não. Sabe o que está falando? Não. Mas ele sempre tem uma solução mágica. Nós vivemos hoje, prezados, um fenômeno que eu costumo dizer que é o da infoxicação.
Nós estamos intoxicados de informação. Nós temos informação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Qual é o grande problema disso? As pessoas têm confundido informação com conhecimento e conhecimento com sabedoria. São coisas completamente distintas. E informação é você saber o que é um tomate. O conhecimento vai dizer para você que o tomate não é um legume, é uma fruta. E a sabedoria, que é o conhecimento aplicado ao longo do tempo, por isso que isso aqui é importante, cabelo branco, experiência. A sabedoria vai te dizer ao longo do tempo que mesmo o tomate sendo uma fruta, em regra não fica muito bem como sobremesa. Não confundam aqueles famosos gurus. Fujam deles. Fujam. Outra coisa importante. A depender da operação que você está fazendo, você tem que determinar a estrutura de sociedade de propósito específico, de SPE. Para justamente analisar o melhor gerenciamento da carga tributária. Para justamente diminuir os riscos financeiros. Então, coisas que até então você achava que eram só grandes que faziam, você vai verificar que isso é exigido desde o menor até o maior. A governança fiscal é uma máxima que tem que ser observada. Hoje se fala muito o quê? De holding imobiliária, certo? O grande problema é a holding, ela pode ser muito bem utilizada? Claro. Qual é o grande problema? Você passar para pessoas estruturarem a holding que não tenham o conhecimento mais do que específico, não só na questão societária, mas na questão tributária. Mas Caio, eu fiz, primeiro ano não deu problema. Não vai dar. Segundo ano também não deu problema, mas também não vai dar. Mas estou no terceiro ano, está tudo lindo, mas não vai dar problema no terceiro. O problema começa com 4 anos e 6 meses. Não, mas por quê? Porque isso é lei. O que é que o fisco faz? Existe uma ordem decrescente dos prazos prescricionais. Aquilo que está mais próximo de prescrever, que ele começa a fiscalizar. Ah, mas por que ele faz isso? Simples, querido, porque você acha que o maior aumento da tributação é do tributo devido ou é de multa, juros e outras? É multa e juros. Você acha que ele se preocupa com a dívida principal? Ele deixa aí dar corda. O sistema te dá corda. Vai, faz aí. Tá tranquilo. Dá 4 anos e 9 meses, a pessoa fala, ai, recebi uma notificação aqui. Olha, vai glosar tudo, vai habilitar lucro, com alta de inflação. É. E ainda faz o seguinte, hoje é praxe. Representação fiscal para fins penais, ou seja, crime tributário. Crime tributário. Ele diz que você praticou simulação, dissimulação, evasão, sonegação, apropriação indébita, e aí vai. Não enxerguem mais o direito tributário como funcionava há 10, 15, 20 anos atrás. Ele mudou. Totalmente. Outra coisa, para quem trabalha com fundo de investimento imobiliário. Fundo de investimento imobiliário, você vai ter um ambiente regulatório mais estável. No entanto, você vai ter um impacto significativo nos insumos da construção. Porque agora tudo é tributado. Então, se todas as operações elas são tributadas, tudo eu vou depender de cálculo. Tudo eu vou depender de margem de risco.
Tudo eu vou depender mensalmente de analisar a minha estrutura, de quem compra, para quem vende, como é que eu estou passando o dinheiro para o fundo, quem está controlando o fundo, quem é o controlador. Tudo isso vai mudar. Porque agora você vai ter que ter uma governança obrigatoriamente. Aí, pensando em algo que até então para vocês era o grande problema, que era o ITBI. O ITBI já começou a passar por uma revisão em 2023. Muitos municípios já começaram a rever o ITBI em 2023, depois de uma decisão do STF, do tema 1113 do Supremo. A partir daí, eles começaram a adequar o quê? A atualização da planta genérica, e vocês começam a perceber que teve vários municípios, acho que vocês já depararam com isso, que eles levam em consideração não o valor de mercado, valor de referência. E o valor de referência já foi julgado pelo STF como inconstitucional. Mas muitos, assim, continuam cobrando e recolhendo. E neste ano, isso vai se desencadear ainda mais. Ano que vem, começa a ter os ajustes de alíquota de ITBI. Por quê? Porque agora eles estão criando a possibilidade do ITBI progressivo. A depender do valor da transação, da base de cálculo, a alíquota pode ser maior ou menor. Eu já estou fazendo um trabalho para determinadas municipalidades, revendo a legislação municipal, revendo a planta genérica, revendo as questões de georreferenciamento, geolocalização, para que possa justamente, em consonância com os cartórios, com os tabelionatos de nota, com os registros de imóveis, já fazer todo o cruzamento que hoje eles já fazem. O tabelionato de notas, mensalmente, ele já é obrigado a repassar para a Secretaria de Fazenda e também a Secretaria da Receita Federal quais foram as escrituras que foram lavradas naquele período. Os RIs, da mesma forma, observando o critério de territorialidade, também observam quais foram os atos que foram lavrados e registrados, averbados, dentro do seu próprio registro, seguindo os ditames da Lei 6015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos. Então, prezados, o que nós temos hoje é riscos. Temos. Oportunidades também. Os riscos imediatos que eu identifico para vocês. Aumento da carga, fato. O encarecimento do metro quadrado na construção. Isso vai ser algo natural, tendo em vista toda a gama de serviços ao entorno da obra, que terá um aumento significativo da carga. Nós temos, por outro lado, oportunidades significativas para os profissionais que, consequentemente, dominam a parte que envolve toda essa tributação e também que acabam criando modelos de negócios distintos em atendimento aos interesses do cliente. Você demonstrar para eles soluções. Olha, isso aqui é um risco que nós temos, mas nós já estamos preparados para esse tipo de risco. E temos estas oportunidades que podem se encaixar melhor para o que você deseja. Certa feita, queridos, eu vou trazer uma informação para vocês de algo que aconteceu comigo isso há muito tempo. Isso 2004, 2005, eu nunca esqueci. Eu tinha feito a importação, trabalhado com uma pessoa, na importação de uma Ferrari no Porto de Santos, para desembarar a sua aduaneira. E eu acabei tendo uma amizade com o responsável autorizado para poder trazer de Maranello as Ferraris importadas à época. É nem concessionária, posso chamar que é,
Mas é um representante de vendas que fica lá na Avenida Brasil, em São Paulo. Eu me recordo, e eu nunca vou esquecer disso, eu estava conversando com ele sobre as questões, e chegou um senhor com uma Ferrari, o Ferrari dele, e ele estava lá para ver uma nova Ferrari que tinha chegado. Bom, aí ele chegou, deixou o carro dele estacionado, e aí esse rapaz, é um rapaz, ele foi apresentar um novo carro para ele. E eu me recordo que quando ele falou o valor do veículo, do outro lado o homem falou o seguinte: nossa, mas está caro. Ele falou: desculpe, em relação ao quê? Aí ele falou: não é que está caro. Ele falou: você quer saber por que ele tem esse valor, é isso. Ele tem esse valor por isso, por isso, por isso, por isso. E outra, ele não é caro, ele é exclusivo. Você o tem. Eu só pergunto para vocês, ele comprou ou não comprou? O diabo da Ferrari. Comprou. Porque ele conseguiu a percepção de valor agregado. É o que vocês devem apresentar. Vocês terão um mercado ótimo em termos de desenvolvimento, inclusive, para aqueles que saibam lidar com estratégias, para aqueles cujos contratos não são retirados do Google, nem do chat GPT. Contratos que são analisados e realizados por especialistas, analisando, inclusive, quais são os impactos diretos acerca da própria tributação, para que o cliente ele possa ter a percepção de que ele realmente tem um trabalho de administração que apresenta para ele soluções, não que apresenta problemas ou que traz problemas. Então, veja, eu não preciso dizer que o aumento da carga tributária vai haver. Vai ter preço mais alto para o consumidor? Vai. Vai ter custo operacional na empresa maior? Vai. O profissional do setor imobiliário vai ter um maior custo tributário? Vai. Como é que você se adequa a isso? Ficando em posição fetal e chorando? Ou levantando a cabeça ou enxergando a oportunidade? Você tem duas formas de olhar. São duas formas de você encarar. Você pode encarar falando: isso aqui é uma desgraça, eu vou sair do Brasil. Para onde você vai? Para qualquer lugar. Chega, não quero mais. Ou você pode enquadrar isso e observar com uma certa dose de oportunidade. Onde aquele que sair na frente demonstrando tal percepção de valor, ele terá muito mais negócios a serem desenvolvidos do que o que tem hoje. É uma questão apenas de análise. E é óbvio, eu vou fazer uma valorização, por óbvio, dos profissionais que estão inteirados e também daqueles que apresentarem novos modelos de negócio. Já não tenho dúvida disso. Nesse caso, estratégia imediata para quem atua com a parte de corretagem, para quem atua com intermediação, para quem atua com as imobiliárias. Façam a revisão dos contratos. Para quando? Para já. Já comece a analisar os custos de intermediação, já comece a analisar os custos de administração, já comece a garantir a exclusividade desse tipo de revisão. Quem começa a fazer isso de início já mostra uma diferença em relação ao mercado absurda. Ele falou: caraca, os caras já estão antenados do que vai acontecer. Sim, nós, né? Nós manja do esquema. Agora, se você tão somente deixar para depois, esqueça. Outra coisa, façam o que vocês estão fazendo agora. Vocês estão aqui para a gente discutir, trocar assuntos sobre a reforma. Só que a partir de agora, é fundamental que você tenha o quê? Dentro da equipe que trabalha com você, que tenha noção do que é isso, do que é IVA, do que é crédito, do que pode ser a questão da incidência, porque isso vai se converter em maiores vendas. Se converte na possibilidade de você realizar locações. Por quê?
Porque uma coisa que o cliente não suporta é ser enganado. Não existe mais espaço para isso, o espertão. É passar o rodo, é um negócio só que você faz, não faz mais do que isso. Então, nesse ponto da revisão dos contratos, o ponto que fala do treinamento de equipe, eu não preciso dizer que isso aqui é fundamental hoje. Para que eu possa captar empreendimento, para que eu possa captar cliente, eu tenho que fazer o quê? O estudo de viabilidade tributária. Para que a tomada de decisões seja feita com base na nova estrutura. Porque senão, vocês estarão perdendo espaço. Existem já empresas que já começaram esse desenvolvimento. Eu já ministrei treinamento para várias delas. A questão é, não pensem no setor imobiliário como sendo um setor que você já está pensando em mudar, trará prejuízo. Não. A reforma tributária vai precisar de uma atuação bem significativa no setor imobiliário. Vocês terão uma excelente oportunidade. A questão é, como que vocês vão encarar isso? Se eu sou corretor, foi aquilo que eu disse, não seja enxergado mais como um corretor, seja enxergado como um consultor. Um consultor de negócios imobiliários, um consultor de soluções imobiliárias estratégicas, que tem uma visão completa sobre os custos da transação, que consegue conversar de igual para igual para saber não apenas o preço do imóvel. Ah, vale isso. Não. Para você trazer tudo o que vem agregado nesse investimento que é feito. Você tem que saber e estar preparado para discutir o que? O impacto fiscal em diferentes modelos de compra. Tem build to suit, tem sale leaseback. Você tem várias formas que podem ser utilizadas para maximização dos investimentos daqueles que atuam no campo imobiliário, que você sabe que são muitos. Cada vez mais as pessoas têm se preocupado em fazer aquisição de bens imóveis. Só que eles querem fazer aquisição com segurança. Eles não querem ter um problema de fazer uma aquisição e, de repente, aparecerem custos superficiais e posteriores que ele não tinha sequer noção que isso poderia acontecer. Não se concebe mais isso. E outra, o consultor, não mais o corretor, mas vocês, enquanto consultores, formação contínua sobre o quê? Legislação tributária, sobre as práticas de mercado, para justamente oferecer o quê? Uma melhor orientação para o cliente. Você não tem mais escolha. Ela vai acarretar uma transformação no setor imobiliário gigantesca. E aqui, queridos, nessa palestra, observem vocês, eu não vim aqui para ficar mapeando dúvidas, mas para trazer reflexões de um novo modelo de negócio que se apresenta. Porque, afinal de contas, nós só vamos dar ciência, de conta daquilo que definitivamente nós vamos ter quando da sua operacionalização. Quando começar a soltar os regulamentos, as instruções normativas do comitê gestor, mas o que nós temos que fazer durante esse período? Nós já temos que observar os principais itens a serem observados.
Quem quiser anotar, inclusive meu Instagram, é @prof de professor, prof. Caio Bartini, tudo junto. Deixei aqui para vocês e-mail, deixei para vocês WhatsApp. E o que eu coloco a vocês prezados, vocês estão no caminho certo em buscar conhecimento. Só que eu friso a vocês, isso deve ser uma constante. E quem se diferenciar no mercado será aquele que conseguir demonstrar à sua clientela o valor agregado que possui. Se você ficar tão somente parado, aguardando acontecer, você pode ter absoluta certeza que alguém o fará. E você poderia apresentar uma percepção de valor que definitivamente deixou de fazê-lo. Então, Pedro, eu agradeço a oportunidade de estar aqui.